Então, Deus ele está sempre nos chamando a atenção a levar a obediência. Aqui nós vemos que Deus ele diz para Noé, continua ditando as regras, continua mostrando, continua ensinando, continua direcionando. E nós temos que entender que todo homem, toda mulher direcionado por Deus, ele consegue cumprir o seu propósito aqui na Terra. E Jesus ele foi direcionado por Deus, ele conseguiu cumprir o propósito dele aqui na Terra. Exatamente. E Deus é o Deus de aliança, ele continua fazendo aliança, fez comigo, fez contigo. Sim. E continua fazendo aliança, e a aliança dele é eterna. Oi, gente! Mais um podcast está começando. Você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Já prepara sua Bíblia, porque como você bem sabe, estamos num estudo aqui sobre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aqui é onde a gente aprende sobre a criação. Estamos agora falando de Noé, mas daqui a pouco já vai entrar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, enfim, tantos personagens, tantas histórias que vêm para nos ensinar. E hoje estamos aqui no capítulo 9. Veremos aqui sobre o pacto que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez aqui com a humanidade. Também veremos aqui Noé plantando uma vinha. Veremos como a Bíblia não esconde os erros de grandes personagens bíblicos. E esses erros estão aqui não para justificar que se ele fez eu posso fazer, mas não, é para a gente aprender. Se ele fez isso, que eu possa aprender e não repetir os mesmos erros, né? Tanto dele como de um dos filhos, enfim. Veremos muita coisa no programa de hoje. Eu quero convidar você de casa a conhecer o nosso canal do YouTube. Se você já nos acompanha, já vou passar uma missão para você. Mas se você não conhece ainda o nosso canal, para você se tornar um inscrito, é canal CJC Oficial. E eu estou aqui numa missão de ler todos os dias um comentário de você de casa que você deixou em algum dos vídeos aqui do podcast. E hoje eu vou ler do @homenagens aos operadores. Ó, meu amigo, da próxima você comenta o seu nome aí também pra gente mandar um abraço pro senhor, né? Mas olha só que comentário bom, interessante para nós, né? A paz do Senhor Jesus. Esse programa é uma bênção e grande referência na mídia hoje. Glória a Deus por isso. Olha só, bem produzido, bem apresentado e muito bem dirigida. Toda a produção aqui ganhou um elogio. Glória a Deus. Ainda falou assim, que continue assim. Parabéns a toda a produção. Muito obrigado, meu amigo. Nós queremos sempre aqui a sua participação no podcast bíblico. Manda para nós o seu nome, a cidade de onde você está falando, aquilo que mais lhe saltou aos olhos. Deixa aqui nos comentários a sua participação. Registre, porque nós queremos muito ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Participe aqui do podcast bíblico, tá bom? E é claro, meus amigos, que além de você aí de casa, que sempre participa de segunda a sexta-feira ligadinho e pronto para aprender mais da Palavra de Deus, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia, homem e mulher de Deus, que estão aqui para acrescentar muito no podcast de hoje. Que dupla, hein, meus amigos? Começo apresentando ela, a pastora Kátia Cristina. Pastora, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Júlia. É bom sempre estar cooperando, né? Falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Nós que somos pastores, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela flui em qualquer momento. Sim. Qualquer momento que você falar da palavra de Deus, estamos aqui para abençoar a vida de todos. Amém. E a pastora está para me lembrar de falar mais devagar, porque eu estou muito acelerada esses dias. E a pastora fala calmo, fala manso. Está até me lembrando, pastora, agora de voltar e fala um pouquinho mais devagar. Quem também está conosco é ele, pastor João Merino. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu agradeço pela oportunidade, dona Júlia, pastora Kátia, todos que estão aí acompanhando. Receba aqui meus cumprimentos e eu tenho certeza que vai ser edificante, porque estamos aqui na presença de Deus, reunidos em nome dele, ele se faz presente aqui neste lugar. Amém, tenho certeza disso. Inclusive, vamos chamar a presença dele, do Espírito Santo, o autor da Bíblia Sagrada e o único que pode traduzir. Se você algum dia já leu algum texto e falou, não entendi nada, ou de repente até nas genealogias, né, que você lê e fala, mas não tem nada aqui, chama o Espírito Santo que você vai ver quanto conteúdo tem, quanto um versículo é profundo e profundo, você pode mergulhar, você
você pode se deleitar, porque tem muito conteúdo e muitas aplicações. Então chame sempre o Espírito Santo. Nós aqui fazendo essa oração no início é para justamente criar este hábito em você que está nos assistindo, para que você nunca faça nada sem chamar a presença dele. E hoje vou pedir a bênção para a pastora Kátia. Pode ser, pastora? Sim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, graça te damos, ó Pai, por mais esse momento especial, único, que o Senhor preparou para cada um de nós. Estarmos aqui falando de coisas concernentes à tua palavra, meu Deus, e a tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra no espírito, na divisão da alma, das juntas, medulas, e é apta para discernir o pensamento e o coração do homem. Que essa palavra possa frutificar no coração dessa pessoa, que esse coração seja como um jardim preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, obrigada, pastora. E agora sim a gente pode começar Gênesis 9. Aqui nós temos um dos marcos na Bíblia Sagrada, né? A primeira aliança que Deus está fazendo. E aqui nós vemos o personagem Noé sendo o principal. E importante lembrar do contexto, né? Após do dilúvio e o sacrifício de Noé, que vimos em Gênesis 8, Deus estabelece uma aliança aqui com a humanidade, uma aliança universal, não apenas a um povo específico, mas com toda a criação. A gente vai entender melhor sobre isso. Do versículo 1 ao 19, onde vai descrever sobre essa aliança. E aí do 1 ao 7, né, a gente já pode perceber, vou ler junto com vocês, Gênesis 9. E vai dizer assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo quanto se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. É aqui no versículo 6, né? Não, no versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela, né? Como nós estamos vendo, Deus deu o reset na humanidade, né? Em outras palavras, mas nós vemos aqui Deus agora estabelecendo uma aliança com Noé de que não iria mais amaldiçoar a terra, não iria mais enviar um outro dilúvio, mas iria preservar aqueles que estavam na arca, Noé e sua família, e também a sua criação. E aqui nós podemos observar que a primeira palavra que Deus traz para Noé é uma palavra de bênção, mandando frutificar, mandando multiplicar. E como nós já falamos em Gênesis 8, e isso é extremamente interessante nós pontuarmos, pastor João, de que é aquela promessa lá do início. Parece que a gente está ouvindo a mesma história e isso se prolonga, isso se estende até os dias de hoje. Nós falamos sobre isso e é importante reiterar, né? Voltar neste assunto, que o propósito de Deus é nos fazer voltar ao jardim. Jesus, o Adão perfeito, veio como um sacrifício vivo, né? Como um sacrifício perfeito, um cordeiro que não tinha defeitos, para morrer em nosso lugar e nos tornar na condição de retornar ao jardim, para restaurar essa comunhão plena com Deus, para restaurar esse propósito que desde lá de Gênesis, bem lá do início, ele entregou nas mãos do homem, de frutificar, de governar, de multiplicar. Ou seja, Deus nos restaura, é para voltarmos para o início, voltarmos para cumprir o propósito original. E você vê aí que Deus, ele abençoou. Quando pega lá o começo, quando Adão, ele peca, Sim. Deus amaldiçoou. Ele tinha abençoado, mas por causa do pecado foi amaldiçoado, amaldiçoou a terra. E agora você vê que por causa do justo Noé, Deus abençoou a terra. E nós somos abençoados também, porque Jesus, ele veio, e através dele recebemos as promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nos voltamos para Deus em Cristo Jesus, tudo aquilo que Deus, ele promete na palavra, e aliás, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quer dizer, nós já somos abençoados, temos que aprender a tomar posse delas, né? Porque elas existem, estão aí no mundo espiritual, e a palavra, quando ela é revelada, nós temos acesso a estas bênçãos. Mas, infelizmente, por causa do pecado,
as pessoas vivem debaixo de maldição, debaixo de condenação. E nós precisamos mudar, entendendo que Deus ele não quer que nós venhamos viver desta maneira. Não queria que o povo lá do passado vivesse e não quer também que nós venhamos viver desta forma nos dias de hoje. Exato. O projeto original de Deus foi entregando o mundo, né, a criação ali, sob o governo do homem. Claro, Deus estava acima de tudo, ele é soberano, mas entregou o governo nas mãos do homem. E, pastora Kátia, nós já vimos aqui em capítulos anteriores, né, e nós conhecemos de que havia aquela árvore que Deus falou para não se alimentarem dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o homem desobedeceu a Deus, né, e por um homem entrou o pecado no mundo, entrou a maldade, o erro, o pecado. E aí foi necessário que Deus enviasse o seu filho, porque só em Jesus esse governo foi restabelecido. Até então o governo é entregue ao príncipe deste mundo, né, por conta do pecado, mas Jesus veio para restabelecer o governo, ou seja, entregou novamente o domínio, entregou novamente a autoridade que antes fora tirada. Então nós observamos em Cristo o Cordeiro perfeito, o Adão perfeito, nós observamos nele isso. Ele veio para cumprir toda a vontade do Pai e para nos restabelecer esse governo. Sim, Jesus foi a aliança perfeita, né? E depois dele não houve outro. Porque aqui Deus começa uma nova aliança, um novo pacto com o homem, mas vai lá na frente, eles cometem um pecado de novo. Aquele mesmo pecado da desobediência, né? Então Deus ele está sempre nos chamando a atenção a levar a obediência. Aqui nós vemos que Deus ele diz para Noé, continua ditando as regras, continua mostrando, continua ensinando, continua direcionando. E nós temos que entender que todo homem, toda mulher direcionado por Deus, ele consegue cumprir o seu propósito aqui na Terra. E Jesus ele foi direcionado por Deus, ele conseguiu cumprir o propósito dele aqui na Terra. Exatamente. E Deus é o Deus de aliança, ele continua fazendo aliança, fez comigo, fez contigo. Sim. E continua fazendo aliança, e a aliança dele é eterna. Exato. O importante nós pautarmos isso, a aliança dele é eterna. Mesmo que o homem erre ali, ele vai fazer com que ele passe pelo processo da desobediência, mas a aliança dele permanece para sempre. Exato, né? A fidelidade de Deus não é alterada com a infidelidade do homem. Isso é muito sério, né? Não que seja aqui uma autorização, né? Então eu posso permanecer infiel, fazer tudo o que eu quero, o que a minha carne quer. Não é isso, né? Mas que você entenda que nada vai mudar o caráter de Deus, né? Então que você possa se tornar cada dia mais parecido com Ele, porque Ele é perfeito, né? Nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos quantas coisas em nós ainda precisam ser mudadas, moldadas pelo Espírito, e esse é o processo que todos nós estamos, né? Mas que possamos permanecer fiéis até o fim, assim como nós vemos aqui um exemplo de Noé. E do 8 ao 17 vemos a aliança e o arco no céu. Ou seja, uma aliança universal. Nunca mais haveria um dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne. E o arco, a Bíblia chama de arco, né? O arco íris, esse íris no final, como nós conhecemos, veio depois de uma mitologia grega, enfim. A Bíblia chama de arco, né? Mas é pecado chamar de arco-íris? Não, a gente chama assim sem maldade, né? Mas que nós possamos ter esse entendimento. Então, o arco era um sinal visível da promessa que Deus havia feito. E Deus vai sempre deixar marcas visíveis da sua promessa, da sua fidelidade. E Deus deixa esse arco no céu para que o povo se lembre que mesmo diante de um juízo, pastor João, porque foi um juízo universal também, mas agora nós vemos Deus estabelecendo com a humanidade essa aliança, estabelecendo com Noé essa aliança de que mesmo num cenário de juízo, Deus está pronto para oferecer a misericórdia também. E Deus ofereceu a misericórdia lá no passado e continua oferecendo também nos dias de hoje, em Cristo Jesus, né? E o símbolo da nossa aliança hoje é o sangue de Cristo que foi derramado por todos nós, né? O corpo de Jesus ele foi moído lá na cruz, ele levou as nossas dores e enfermidades, e o sangue dele ele traz redenção para cada um de nós. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, temos perdão dos nossos pecados
e podemos viver aqui glorificando a Deus com saúde em nosso corpo, tudo isso em Cristo Jesus. Não precisamos carregar mais a maldição do passado. A partir do momento que a gente entende a obra de Cristo, passamos a ter uma nova vida com Deus. Assim como Noé passou a ter uma nova vida com Deus naquele momento, quando aceitamos Jesus, passamos a ter uma nova vida com Deus. E assim como o mundo foi restabelecido, a nossa vida também é restabelecida neste momento. Mas é lógico que durante a caminhada muitas coisas acontecem, infelizmente, e aí no processo alguns, infelizmente, às vezes anda por um caminho que não é o caminho que Deus planejou para ele. E pastor, quando a gente olha para o texto bíblico, né, falando do arco, a aliança que Deus está fazendo com Noé, com a humanidade, isso é tão lindo, tão precioso, e aí o mundo pega este símbolo e deturpa. E que você entenda, meu amigo, que a missão do diabo é essa, é pegar tudo aquilo que Deus fala e deturpar, ou dizer o contrário, ou pegar metade e botar outra mentira e fazer um engano, sabe? E confundir o cristão, foi isso que ele fez lá com a Eva no jardim, pegava aquilo que Deus disse e misturava com uma mentira. Foi feito um engano e Eva caiu. Então a gente vê como que o diabo ele tem esse objetivo, é sempre deturpar, sempre colocar obstáculos, o engano, a mentira. E nós vemos com o arco-íris, né, como nós chamamos, mais uma vez o diabo deturpando. Isso é muito sério, né, pastor João? É muito sério, ele tenta deturpar em todas as maneiras, né? E às vezes no dia a dia a gente não percebe. A palavra de Deus, ela é a verdade. Deus criou os céus e a terra e Deus criou o ser humano. Mas se perguntar para qualquer um estudante quem criou todas as coisas, eles não vão saber falar. Porque isso não é ensinado nas escolas. É ensinado que o homem evoluiu, que o mundo foi criado a partir do Big Bang. Então você vê que já começa por aí, já deturpa a palavra de Deus. Porque o diabo não quer que as pessoas saibam que Deus criou todas as coisas e que nós temos redenção nele. Exato, ele quer deturpar tudo, desde a criação, quer deturpar o propósito, a identidade do homem, quer deturpar aquilo que a palavra diz que é sagrado, a família, o casamento, os filhos. Se ele coloca essa ideia e mistura com a mentira do engano, muitas pessoas vão cair. E pastora Kátia, quantos que não ouvem essas mentiras, esses enganos de Satanás, e dão ouvidos, porque, como nós já falamos aqui, às vezes é numa música, né? É num filme, e a pessoa vai aceitando aquela ideia. Antes até assustava, mas agora a pessoa já perdeu até a sensibilidade, acabou se tornando algo normal, e nós precisamos entender e enxergar isso, que é uma tentativa maligna. Sim, temos que ter o cuidado para não se corromper. Porque muitas das vezes, como eu sempre falo lá na igreja, Deus ele firmou o casamento, aí vem o inimigo, a união estável, ele sempre quer dar um jeitinho para poder a pessoa pecar, cair no erro. Mas quando nós olhamos para a palavra, entendemos a palavra, vivemos a palavra, nós não somos enganados. Muitos estão sendo enganados, mas a palavra de Deus diz que viriam falsos profetas, enganariam muitos e até possíveis os escolhidos. E muitas pessoas estão procurando o evangelho da facilidade, né? Porque lá pode, aqui não pode, então eu vou para lá. E esquece de ser direcionado pela palavra de Deus. Exato. Que a palavra de Deus que é viva, né? Que ela é a bússola que nós precisamos seguir. Tá na Bíblia? Então tá. Se não tiver, é tudo invenção. Vamos deixar para lá, vamos ficar com a palavra. Mas não tem nada a ver. Tem sim. E depois a pessoa vai e sofre a consequência do pecado, porque todo pecado tem uma consequência. A porta é estreita, a palavra... Jesus nunca escondeu isso, né? Até diante dos seus discípulos. Teve uma vez que Jesus falou um pouco mais duro, né? E aí pensou que para os discípulos ia ser tranquilo. Não, falou assim, Jesus vira para eles e fala, e vocês? Não querem ir também, né? E aí Pedro fala, mas para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Jesus, ele não falou que era uma facilidade, né, pastora? Não, ele sempre disse isso, que a porta é estreita, é um caminho difícil, mas que o seu final é de salvação, é de vida eterna, é de alegria verdadeira. Já o mundo promete outra coisa, é um caminho largo, espaçoso,
gostoso, fácil, mas que o seu final é de morte. Então, que você se atente a isso. O Espírito Santo tá puxando a orelha hoje, mas é para o nosso bem. E nós vemos aqui, agora do 20 ao 29, sobre Noé plantando uma vinha. É um texto meio emblemático, né? Para algumas pessoas, a gente vê que Noé, um homem justo, ele sobreviveu ao dilúvio, mas agora a gente vai ver um momento aqui de vulnerabilidade, né? O dilúvio, ele purificou a terra, mas ele não renovou a natureza caída do homem. Nós vemos que isso só vai ser possível restaurar por completo em Cristo, né? Que já é um apontamento, mas ainda não é o cumprimento total da promessa, só veio acontecer mesmo em Cristo. E aí do 20 ao 27, eu vou ler com vocês, vai dizer assim, olha só. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé, os 2 outros filhos de Noé, uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. E aqui no finalzinho vai falar sobre a idade que Noé tinha, vai falar o ano em que ele morreu, né, com qual idade ele estava. Mas vamos nos ater a esse fato de Noé e essa situação da vinha. Nós vemos na Bíblia Sagrada, pastor João, de que Deus não faz questão nenhuma de esconder as falhas, de esconder momentos onde até houve uma carnalidade, onde houve até a naturalidade, né? Nós vemos Pedro que saiu do barco, mas afundou, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas nós vemos que a Bíblia, o texto sagrado, não esconde as falhas de homens e mulheres. Nós vemos que ela é muito clara e isso serve de lição para nós, como até mencionei no início. Não é que é uma desculpa e que, já que eles pecaram, a carne é fraca, também, não é sobre isso, não é sobre dar uma liberdade para o pecado, mas de entender que se eles erraram, se está o registro aqui, é para eu não errar. Eu não tenho que errar, né? Está escrito justamente para a gente ter como exemplo e não ir pelo mesmo caminho. Né? Estava falando acerca do pecado, algo interessante aqui, que Deus falou que se comesse do fruto iria morrer. E a Eva, ela viu que o fruto era desejável para dar entendimento. Sim. E é interessante que ela participou daquele fruto e aparentemente ela não morreu na hora. Ela foi morrer depois, né? Mas aí, pegando a Bíblia, você vai perceber que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, ou seja, eles não passaram de 1000 anos, então eles morreram no mesmo dia. O que eu quero chegar aqui? Que muitas pessoas, por não entender o que é pecado, a desobediência a Deus, e achar que não tem problema ela agir de certa forma, aí ela acaba perecendo. Porque quando a Eva comeu, é como se fosse um veneno, ela ficou envenenada. E tem muita gente envenenada, porque experimenta do pecado e parece que nada acontece, aí dá continuidade, só que lá na frente vem as consequências do pecado. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. E aqui também a gente vê, né, nesta cena aí, tanto Noé e fala também de Cã, que foi amaldiçoado. Né, que dá a entender que ele zombou do pai. Nós temos que tomar cuidado também para não zombarmos de Deus. Tem muita gente que brinca com aquilo que é sagrado. Você vê aqui que Cã, ele foi amaldiçoado porque aparentemente ele zombou daquela situação. Já Sem e Jafé, eles não zombaram, eles temeram. E nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. A gente vê, pastor, que ele não só viu, mas ele foi lá e divulgou, ele não foi buscar ali cobrir o pai e honrar o pai, não, ele desonrou o pai dele. E por isso que houve a maldição, porque até Jesus fala, né, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por meio de onde vêm os escândalos, ou seja, Noé talvez tinha ali a sua parcela também, mas não é só aquele que provoca o escândalo, mas também aquele que divulga. Tem sempre aqueles que têm o prazer de falar sobre o outro, sobre o pecado do outro, de expor
expor a miséria do outro, né? Um momento ali onde a pessoa cometeu pecado, falhou. Mas, pastora Kátia, às vezes a pessoa se esquece de que todos estão sujeitos a errar e que hoje foi o fulano, mas de repente outro dia, até porque a perfeição é só na glória, mas talvez outro dia a própria pessoa erre e aí ela vai querer misericórdia, né? Aí ela não vai querer que divulgue. Mas, meus amigos, é muito fácil a gente querer julgamento para o outro e misericórdia para nós. Pastor, a gente vê a atitude de Cã completamente errada aqui. Ao invés de honrar o pai, foi lá e divulgou. Ele desonrou o pai. E um dos princípios bíblicos é honrar o pai e a mãe. O segundo mandamento com promessa, honrar o teu pai e tua mãe. Então, ali, naquele momento, a atitude dele não agradou a Deus, muito menos ao pai. Então, ele teve ali aquela sentença de maldição sobre a sua vida. E quantos não estão sendo, nesse momento, amaldiçoados por falta de honra? A Bíblia diz, os que me honram, honrarei. E muitos têm desonrado a Deus também, porque têm praticado o pecado da iniquidade, que é o pecado consciente. Quando a pessoa não sabe, é uma coisa. Quando ela peca sabendo, é um pecado de iniquidade. Está desonrando a Deus. E é muito na fidelidade a Deus, na falta de respeito com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas brincando, né, no Instagram sobre coisas que referem-se à igreja, e muitos ali acabam caindo na brincadeira, e eu acho um absurdo, porque as coisas de Deus são sagradas. E depois aí a pessoa não sabe por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo. Foi uma brecha, né? Pois é, porque estão desonrando a Deus. Então que neste momento nós possamos fazer uma reflexão, aonde eu tenho desonrado a Deus? Será que eu estou honrando a Deus ou tenho desonrado a Deus? No trato com meus pais, no trato com meus pastores, no trato com meus irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Será que tratamos as coisas de Deus com reverência, dando a devida honra? Aqui a gente vê Sem e Jafé tendo uma atitude completamente diferente. Eles entram de costas para não ver a nudez do pai. Eles tampam ali e preservam a integridade do pai. Ou seja, tratar com honra não depende da perfeição do outro, né? Noé pode ter errado ali, mas a pessoa que divulga fala mais sobre o caráter dela, né? E isso é muito forte. Ou seja, que nós possamos ser agentes de transformação, que se o outro errar, que você converse, exponha a palavra em amor, né? Aquele puxão de orelha santo, mas que você trate isso em off, porque a palavra diz que se você fizer isso, você ganha o irmão. Se ele não der ouvidos, aí chama mais 2, se eu não me engano, né? Depois fala com ele. Se ele não der ouvidos, aí são outras atitudes, mas existe um processo e que você não haja como Cã, denunciando, né, expondo a nudez de certa pessoa, aqui no caso falando de forma espiritual. E aí aqui tinha até mais coisa para falar, sempre tem, né, meus amigos? Sempre tem muita coisa para falar, mas o tempo não nos permite que você continue meditando. São muitos versículos importantes para nós, muitos princípios que, se aplicarmos, veremos a diferença, tá? Para a gente poder encerrar esse capítulo tão maravilhoso, onde falamos sobre a aliança, né? O arco no céu, a fidelidade e a misericórdia de Deus, nós vamos encerrar com chave de ouro, que é o comentário do nosso missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos ensina assim. A Bíblia relata que Noé começou a lavrar a terra, plantou uma vinha e então embriagou-se. Este homem justo e íntegro se descuidou e a embriaguez o expôs a uma terrível vergonha. Cã contou o ocorrido a seus 2 irmãos, Sem e Jafé, os quais cobriram o pai para que não fosse ainda mais envergonhado. É preciso saber quem são os que nos cercam. São pessoas ávidas por apontar o pecado e acusar você, ou são verdadeiros irmãos comprometidos com Deus, prontos para ajudá-lo no dia da sua fraqueza? A embriaguez gera contendas e todo aquele que é vencido pelo vinho
deixe de demonstrar a sabedoria. E por isso, a palavra de Deus nos adverte quanto a esta prática. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, sempre acrescentando muito aqui no podcast bíblico. E pastor João Merino, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, foi maravilhoso. E pastor, fala para nós o endereço onde o senhor está ministrando a palavra de Deus, os horários para este domingo, as mídias sociais do senhor, da igreja, enfim, fica à vontade. Eu agradeço pela oportunidade e meu endereço é Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111, centro de Petrópolis. E ali, aos domingos, 7h30, 10, 15 e também às 18h30. Rede social, ali, @PR João Merino. Perfeito, pastora, obrigada. E pastora Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Também foi maravilhoso, portas abertas sempre. E pastora, fala para nós qual que é o endereço onde a senhora está, os horários também, durante a semana, domingo, a senhora pode ficar à vontade. E, é claro, as mídias sociais. Eu que agradeço, é sempre bom estar presente, cooperando para o crescimento espiritual de todos. E o meu endereço é Rua Magalhães Lima, número 1, Parque Fluminense, ali em Duque de Caxias. E domingo, 8h e 18h, nós estaremos ali no culto de adoração. E a nossa mídia é @IGD_Parque Perfeito, pastora, muito obrigada. E você de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa que você já sabe, o próximo capítulo, que no caso é Gênesis 10. E olha, não vai ficar triste não, porque você vai olhar e falar, gente, genealogia de novo. Gênesis está recheado de genealogias, mas nós combinamos, não vamos pular nenhum capítulo. E eu aguardo vocês em Gênesis 10, tá combinado? Pessoal, faça aquela leitura prévia e volte aqui, porque o próximo programa promete, vai ser uma grande bênção. Deus quer falar muito ao seu coração. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!